Olá, meu nome é Thiago Passos, esse aqui é o canal O Valor do Bitcoin. E hoje eu queria falar sobre um tema que eu queria falar há muito tempo, que é sobre custódia de Bitcoin. Custódia de Bitcoin é um assunto que divide muita gente. Muita gente defende que a custódia ela é necessária e muita gente defende também que a custódia ela é simples. Eu tendo a concordar, mas esse vídeo aqui eu queria trazer algumas ressalvas, alguns pontos para pôr luz nessa discussão e deixar mais claro, assim, uma posição de alguém que tem bastante experiência. Sobre mim, eu tenho 10 anos de experiência com criptomoedas, eu tenho 17 anos de experiência como desenvolvedor de software. Eu já trabalhei em exchanges com custódia profissional e já trabalho com custódia há um bom tempo, então eu entendo razoavelmente do assunto. Eu queria trazer meus 2 centavos aqui. Primeiramente, vamos falar sobre o problema da custódia, né? Então, todo mundo brinca aí, né? Que se você compra Bitcoin num bancão ou numa corretora, em algum lugar, você não tem Bitcoin, você só tem um vale Bitcoin. Isso é verdade. Não quer dizer que todas as empresas do mundo são desonestas, mas você corre um risco ali de deixar seu dinheiro e essa empresa cometer algum erro ou ser desonesta. Então são os dois riscos que você corre. Ou você tem um terceiro risco aí, que é um governo te atrapalhar de alguma forma. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas é verdade. Se não forem suas chaves, não são seus bitcoins. Você só tem um vale Bitcoin. É a mesma coisa de ter ouro hoje em dia, se você não tiver a barra física mesmo. E eu acho que a maior diferença aí do Bitcoin para o ouro é que para fazer a custódia do Bitcoin você não precisa ter o mesmo trabalho de fazer a custódia do ouro. O ouro requeriria que você tivesse um local seguro na sua casa, ele iria requerer muita segurança e para transportar é difícil. Então, se você estivesse indo de um país para o outro no aeroporto, carregando barras de ouro, seria um pouco complicado. E o ouro tem vários problemas aí para que a sua custódia seja feita, por isso a maioria do ouro hoje em dia ele é assegurado por documentos, né? Vale ouro e não pelo ouro em si. Mas é, com Bitcoin isso é diferente. Com Bitcoin é mais simples ter a sua própria custódia. Eu vou falar um pouquinho aqui de como que funciona. Bem resumidamente, para ter custódia de Bitcoin você só precisa de uma coisa: instala uma carteira que seja segura, que seja open source, verificável, uma carteira de confiança e abre essa carteira num celular sem internet e seleciona ali para ele criar uma carteira nova. Ele vai criar 12 ou 24 palavras. Você salva essas palavras e essa é a sua senha que te dá acesso aos seus bitcoins. Você pode depositar dinheiro ali e agora você tem uma conta. Você é soberano, você é capaz de lidar com o seu próprio dinheiro e você tem a custódia dos seus bitcoins. Então, esse é o jeito básico que funciona e é literalmente isso, não tem nenhuma pegadinha, não tem nada demais. É só você guardar as 12 palavras, você faz a custódia e pronto. E bom, esse é o lado simples, é o lado que a maioria das pessoas vende aí na internet, que a maioria das pessoas diz que qualquer um pode fazer, mas eu queria atacar uns pontos aqui que eu estava pensando, e o primeiro ponto é que as pessoas não conseguem nem gerenciar senhas, as pessoas mal sabem gerenciar seus celulares, seus dispositivos eletrônicos, as pessoas não são acostumadas a pensar em segurança, e por isso a custódia de Bitcoin ela é muito mais do que só o backup das palavras e a configuração inicial. É verdade que a configuração inicial é muito básica e qualquer um pode aprender, eu concordo com isso, mas não é verdade que custódia é para qualquer um, porque no final do dia é muito mais do que só as 12 palavras, é muito mais que só aquela senha. Eu vou falar um pouquinho mais nesse vídeo sobre os problemas de custódia e algumas soluções também. Então, o primeiro problema aí da custódia de bitcoins é legal. Você instalou uma carteira, você tem sua senha, as 12 ou 24 palavras, e agora você precisa guardar essa informação em algum lugar. Então, o que você faz? Tem gente que vai salvar no e-mail, vai salvar no Drive, no OnePassword,
ou que vai escrever num papel e nunca deixar isso tocar a internet para ser mais seguro, que eu tendo a concordar. Mas se você fizer isso, aí você tem um problema de, putz, onde eu ponho esse papel agora? Onde que eu coloco um papel na minha casa que ninguém jamais irá acessar? Sendo que na minha casa vem pessoas para uma festa, pessoas para um jantar, minha diarista trabalha aqui, vem um prestador de serviço, e ou simplesmente alguém pode invadir a minha casa quando eu estiver fora, quando eu estiver viajando. Então, aí a gente já tem um problema gigante de segurança, que é onde eu guardo um papel com uma informação sobre a minha carteira, que é básico, que é uma informação sobre uma carteira Bitcoin, porque o formato das palavras é um negócio padronizado, então qualquer um que descobrir aquele papel vai ter acesso sim aos meus Bitcoins. Até me lembra das épocas antigas, quando a galera salvava senhas nas agendas de telefone, né, quando ainda tinha, e acho que tem gente que faz isso até hoje. A diferença é que quando você salva uma senha lá, às vezes você não coloca do que é aquela senha, então nem é tão óbvio. Mas uma senha de Bitcoin, ela é óbvia, porque ela tem um padrão definido. Então é muito fácil para um atacante pegar aquela senha, roubar e roubar os seus Bitcoins, né? Ou ele pode só ler, espera você depositar bastante dinheiro e depois ele rouba, porque não tem como você saber que outra pessoa está acessando a sua carteira. Então, esse é o primeiro problema de Bitcoin, que é onde você guarda a sua senha, como você faz backup de um jeito seguro. E bom, eu mesmo trabalho com segurança, então quando a gente faz isso profissionalmente, a gente usa criptografia, a gente usa senhas complexas, a gente usa sistemas bem avançados. Então eu conheço aí talvez uma dúzia de jeitos de fazer isso de uma maneira segura. E o problema é, a maioria das pessoas não conhecem esses jeitos e você cai no outro problema, que é, não, beleza, eu não conheço, eu posso aprender, mas será que eu vou ser capaz de lidar com isso durante vários anos, durante um tempo prolongado? Será que eu vou conseguir não só aprender a criptografar as coisas, mas também recuperar esses dados lá no futuro? E vamos supor que você conseguisse, então, agora criptografar suas senhas de uma maneira super segura, salvar elas na nuvem de uma maneira distribuída e robusta, igual uma empresa profissional faz. Aí agora você teria um próximo problema, que é como que você passa isso para outra pessoa? Porque você poderia aprender tudo isso, mas como você vai ensinar isso para os seus parentes ou para alguém que precise, caso você venha a falecer ou tenha um problema maior na sua vida? Acho que falecer é o maior problema que você pode ter na sua vida. Mas como você faz essa segurança para passar para os outros? Então, mesmo que você fosse muito bom em aprender e gerir as suas informações, você teria ainda o problema de passar para os outros. Bom, um outro jeito também de lidar com as suas carteiras de Bitcoin é você adicionando ou uma 13ª palavra ou uma 25ª palavra, que seria uma senha, e ela não precisa ser uma palavra, ela pode ser uma frase, ela pode conter vários caracteres, e muita gente utiliza isso como um recurso de segurança, porque, então, se alguém encontrasse a minha carteira hoje, eu ainda precisaria dessa palavra, e essa palavra eu posso memorizar, então é o ideal. Eu tenho uma senha, eu guardo ela de uma maneira segura, mas se alguém encontrar, ainda precisa de uma segunda senha que eu tenho na minha cabeça, eu tenho anotado em algum lugar. E esse jeito já é um pouco melhor, mas aí você vai cair em outro problema. Aí você vai ter dois problemas. Um problema é que é difícil passar para os outros, já fica mais complexo ensinar outras pessoas a usar esse seu esquema. E o segundo problema é que, se você estiver usando uma carteira de hardware, ou algumas carteiras até de software, se você errar um caractere na hora que você estiver digitando, você já perde o acesso à sua carteira. Isso porque, se você usar uma senha, essa senha não é verificável. Então, pode acontecer de você errar um caractere e você nunca mais conseguir acessar porque você não sabe qual caractere você errou. Pode acontecer coisas aí de experiência do usuário, de você não souber, não saber lidar com caracteres especiais ou
depende do teclado que você está usando, você pode ter algum problema na hora do setup ou na hora da recuperação da sua senha, você pode perder todos os seus bitcoins por causa disso. E bem, eu acabei de falar aqui de carteiras de hardware. Eu não tinha falado ainda de propósito, mas as carteiras de hardware, elas são a melhor maneira de guardar seus bitcoins. Então você compra uma carteira de hardware, ela é especializada e você agora pode assinar transações com ela, então a chave privada sempre fica nela e você, na hora que joga essa transação para o computador sim está conectado à internet, ele transmite para a rede, uma maneira muito segura de guardar seus bitcoins, mas você também tem outras complexidades. Então, e a primeira básica é a do backup. Se eu tenho uma hardware wallet, ela pode quebrar a qualquer momento, porque qualquer coisa digital pode quebrar, então eu preciso ter o backup. Aí eu caio no mesmo problema lá de trás, que é, bom, eu resolvi o meu problema de segurança na hora de assinar a transação, mas eu não resolvi o meu problema de backup. Eu ainda tenho muito trabalho para gerenciar os backups e para saber o que eu faço com as minhas senhas e como eu guardo elas. Então, a hardware wallet resolve um problema de segurança, mas não resolve o problema do backup. E as hardware wallets mais famosas aí que eu posso falar são a Ledger, a Trezor, a Coldcard MK4. Tem algumas aí que eu poderia citar. E algum purista vai vir e falar assim, não, essas hardware wallets não são boas, elas são feitas por grandes corporações, você pode fazer sua própria hardware wallet. E daí vem o DIY, do it yourself. E as pessoas que sabem fazer a sua própria carteira. Então, você compra os kits, compra um pendrive ou uma telinha e você monta ali a sua carteira ou um Raspberry Pi. Tem aí, eu falei, a gente tem dúzias de jeitos de fazer isso, de jeitos bons de fazer isso, e daí você cai no mesmo problema que eu já falei anteriormente, que é o problema técnico. Você tem que ser uma pessoa técnica que entende de algumas coisas para fazer isso. E você vai precisar rodar o software de alguém, então você vai ter que ter alguma confiança no software. Mas eu vou rodar um software que é open source, verificado, etc. Tá bom, mas você tem que ter confiança tanto no hardware quanto no software e saber verificar. E a maioria das pessoas não sabe verificar. Eu, que sou um programador com alguma experiência, acho bem difícil verificar alguns códigos e entender como funcionam algumas carteiras do it yourself. Então, também não recomendo, acho que não é uma solução muito viável, principalmente para quem é novato. Você corre o risco de estar fazendo um negócio muito engenhoso da NASA e para resolver um problema que é básico, você acabar se complicando, porque é um problema que parece básico, mas não é tão básico. Tá, e daí tem uma segunda categoria aí de faça você mesmo, que é a categoria do celular ou notebook velho. Eu tenho um celular velho, então eu posso pegar esse celular e fazer toda a minha configuração fora da internet, daí vai ser de uma maneira segura. Aí você usa aquele celular Android zero confiável, que você não consegue instalar os apps da maneira confiável, baixa o app num lugar não confiável e você tem muita chance de fazer cagada. Ou um notebook antigo também, totalmente desatualizado, sem antivírus, você também tem muita chance de fazer cagada. Em algum momento você vai precisar baixar algum código para executar e para criar a sua carteira. Então, nesse momento é a hora que você vai errar. Ou na falta de atualização. Esse tipo de setup costuma não funcionar, até porque ele é muito amador e ele está visando uma coisa que é economia. Ele não está visando ser super otimizado, ele está visando economia. E daí a gente vai para o terceiro jeito aí do it yourself, que é com pendrives. Então você pode criar pendrives criptografados e rodando alguns softwares e criar essas carteiras nos pendrives. Então eu não conheço nenhum jeito mais barato, eu acho, que esse, né? Pô, você compra um pendrive de R$ 100, muito bom, resistente à queda, fogo, chuva, e você faz sua carteira ali e configura, salva, tá tudo certo. Novamente, você cai no problema de ter que confiar em alguns softwares, você cai no problema de, bom, eu estou fazendo uma gambiarra aqui para gastar menos dinheiro. Então, enquanto uma hardware wallet boa hoje em dia custa
R$ 1.000, um pendrive custa R$ 100. E o cara que está usando o pendrive para economizar dinheiro, para salvar o dinheiro dele, geralmente ele vai perder dinheiro. Eu não recomendo para quase ninguém. Eu sei fazer os pendrives, eu adoro esse assunto tecnicamente, eu acho que é bem divertido, mas eu não recomendo que você guarde as suas poupanças, que você guarde seu dinheiro num pendrive e que você está pensando em economizar. E daí a gente vai para o próximo ponto do vídeo, que é por que você está pensando em economizar uma coisa que é tão importante para sua vida, que é o seu dinheiro. Então, se você está pensando em guardar seu dinheiro e fazer uma poupança séria e ter Bitcoin de verdade, você não deveria estar pensando em economizar. Você deveria estar pensando qual é o jeito mais seguro de eu fazer isso e de eu conseguir passar para os meus descendentes, de eu deixar um legado de uma maneira eficiente e robusta. Como que eu guardo meu dinheiro de uma maneira eficiente e robusta? Então, aqui eu tenho um ponto que é, se você tem pouco dinheiro, essa discussão ela nem importa. Então, pouco dinheiro eu chamo de um mês de vida, tá? Então, se eu gasto aqui meus R$ 5.000 por mês e eu tenho R$ 5.000 guardados, isso é pouco dinheiro, eu consigo em um mês ganhar esse dinheiro. E não faz sentido eu ter um setup da NASA para guardar esse dinheiro, porque ele não vai mudar a minha vida de verdade, ele não vai ser tão relevante. E eu não deveria estar preocupado com custódia, muito menos com economizar para fazer a minha custódia. Então, uma custódia profissional mesmo, ela só deve ser feita quando você tiver tanto dinheiro que o valor de uma Ledger, o valor de uma Trezor, de uma hardware wallet nem importa. Ah, se ela custa R$ 1.000 ou 100 ou 10.000, nem importa, porque eu preciso dessa segurança e ponto. Então, bom, eu acabei de falar sobre R$ 5.000 ser um dinheiro irrelevante, né? Mas eu não quero soar arrogante. Eu só estou dizendo que eu costumo dividir aqui carteiras em importância e tamanho de carteiras, né? Então, eu penso em 3 tamanhos de carteiras. Eu penso na carteira de um mês, que é um mês de vida, a carteira de 12 meses de vida, ou de um ano, e a carteira de mais de 12 meses. E essa divisão, para mim, ela é bem clara. Ela funciona para quem é pobre e ela funciona para quem é rico, para quem tem pouco dinheiro, para quem tem muito dinheiro. Porque se você tiver pouco dinheiro e um ano de vida para você, sei lá, que seja R$ 12.000 ou R$ 24.000, ainda é um dinheiro que vale a pena, sim, gastar um dinheiro e pensar em segurança. E se você tem um padrão de vida muito alto, porra, daí um ano de vida seu é R$ 300.000, vai fazer o mesmo sentido. No final, aí você fala, pô, mas se eu perder R$ 300.000 versus perder 24, né? R$ 300.000 é muito grande perto de 24. Mas não, porque se a pessoa está acostumada com esse padrão de vida, a conta dos 12 meses é igual. Eu sei que vai doer em todos os casos, né? E o que eu quero dizer é, a conta é igual. Então, se você pensa em meses, você consegue pensar em todas as faixas financeiras de todas as pessoas. Então, eu divido ali em um mês, 12 meses e um ano. E bem, para um mês é bem simples. Compra Bitcoin em qualquer lugar, tanto faz, não se importa. Óbvio, compra numa exchange de confiança, pede indicação para alguém, tenta não errar, até para não desanimar, mas não faz tanta diferença ter Bitcoin em qualquer lugar, em exchange, não faz a mínima diferença. Para 12 meses, eu já não teria todos os meus Bitcoins comprados no mesmo lugar. No mínimo, eu dividiria entre 3 exchanges e compraria ali, teria 4 meses de vida em cada uma dessas 3 exchanges. Aí eu tenho o dinheiro divididinho, se alguma exchange der algum problema, eu tenho em outras duas, tá tudo bem. E com 12 meses de vida, também dá para começar a brincar com alguns aplicativos. Então, um setup bom seria, eu tenho metade do meu dinheiro nessas 3 exchanges e a outra metade eu começo a estudar hardware wallets, eu compro uma hardware wallet simples
e começo a estudar. Ou eu faço um pendrive e coloco um pouquinho de dinheiro ali para eu saber manusear esse pendrive, saber pensar um pouco ali sobre como funciona. Ou eu instalo um app no meu celular e coloco um pouquinho de dinheiro ali. Ou eu faço uma carteira com mnemônico, coloco um pouco de dinheiro e faço outra com esse mesmo mnemônico e com uma senha, que é o que eu recomendei lá atrás, mas nesse caso eu estou diversificando para aprender um pouco e estou tirando o risco todo de ter meu dinheiro numa exchange e aprendendo um pouquinho sobre tecnologia, só que sem muito risco. Bom, e daí a gente chega no ponto mais relevante desse vídeo, que é eu juntei, eu dividi meu dinheiro em algumas exchanges, eu já fiz minhas compras, eu guardei dinheiro para um ano de vida. Um ano de vida é muito relevante para mim, seja em qualquer faixa, na faixa mais pobre para faixa mais rica. Agora eu quero não só diversificar de uma maneira boba e inocente e ficar estudando. Eu já estudei também, eu já passei um tempo estudando e conhecendo o básico sobre carteiras. E agora eu quero fazer uma custódia profissional. Então, com mais de 12 meses de vida, aí a gente entra no assunto mais importante, que é custódia profissional. Como que a gente faz uma custódia para um dinheiro grande e uma custódia que seja eficiente e uma custódia que seja transferível para outras pessoas? Ou seja, eu preciso usar padrões e práticas de mercado para eu conseguir passar esse conhecimento e esse dinheiro para outras pessoas em caso de morte. A maneira mais segura que eu conheço e que eu consigo recomendar e que eu consigo pensar para um usuário médio aí é com carteiras multisig. Eu sei, algum nerd vai vir e falar, não, mas existem carteiras com assinatura Schnorr, existe dispositivos que fazem assinatura mútua, e existem soluções da NASA, mas eu estou falando aqui de soluções simples para pessoas, que as pessoas consigam aprender. Então, eu não estou falando das soluções ultra avançadas da NASA, porque depende da quantidade que uma exchange tem, ela vai usar coisas mais avançadas ainda, mas o protocolo básico de segurança é uma carteira multisig. Então, a diferença de uma carteira multisig para uma carteira convencional é que a convencional ela tem uma senha. Perdeu essa senha, já era. Uma carteira multisig você tem várias senhas, múltiplas assinaturas. Então, agora você distribui o risco. Ao invés de ter uma senha só, você tem várias senhas. E não só isso, mas você tem um quórum. Então, por exemplo, uma carteira 2 de 3 significa que você tem 3 assinaturas possíveis, então você precisa guardar 3 assinaturas, mas para o seu quórum funcionar, ou seja, para você assinar uma transação, transferir dinheiro, você só precisa de 2. Então você aumenta a segurança porque você pode distribuir essas 3 carteiras, você pode dividir elas com outras pessoas. Aí sim você pode usar algumas maneiras que eu mencionei anteriormente, pendrive, criptografado, guardar em algum lugar. Se uma dessas senhas vazar, você não corre risco. Então você teria que perder as 3 senhas para correr risco, ou melhor, nesse caso, como eu falei que o quórum é de 2 senhas, você teria que perder 2 senhas para alguém conseguir roubar os seus bitcoins. E essa mesma pessoa tinha que ter acesso às 2 senhas e conhecer o quórum, conhecer o jeito que você fez a carteira também. Então, as possibilidades são infinitas. Você consegue gerar carteira N de M, né, com qualquer número de quórum de chaves. Então, as possibilidades se abrem aqui e fica muito mais fácil gerar carteiras de uma maneira segura, proteger suas chaves, assinar transações e gerenciar seus bitcoins. Além do superpoder agora de dividir sua carteira em várias assinaturas com um quórum, você tem também o superpoder de utilizar várias carteiras ao mesmo tempo. Ou seja, eu posso criar essa minha carteira multi-assinada usando múltiplos softwares. Então eu posso usar softwares diferentes para gerar entropia. Significa que se algum software me hackeasse, ou roubasse a minha senha, ou vazasse meus dados, ou salvasse no computador de uma maneira não segura, que depois um outro software poderia me hackear. Se alguma coisa acontecer no meio do caminho, se alguém tiver acesso a uma das minhas chaves, não importa, porque eu tenho várias chaves. E não só para software, mas isso é válido também para hardware wallet. Então,
se eu estou fazendo um setup aqui multi-assinado, eu posso gerar, no caso que eu citei para dar um exemplo de 3 chaves, eu posso gerar uma chave no meu computador, aqui atrás, uma outra chave na minha Ledger e uma outra chave na minha Trezor. Então eu posso combinar um software e 2 hardware wallets, ou qualquer configuração que você conseguir pensar, para trazer mais segurança, para trazer mais confiabilidade, para garantir que se um desses hardware wallets falhar, vazar meus dados, se tiver algum hack, algum problema, eu não estou preocupado, porque eu fiz a carteira com outros hardware wallets e com outros softwares. Claro, voltando para o problema do backup, que é o problema onde eu coloco uma senha que ninguém pode saber. Por mais que pareça estranho, guardar 3 senhas é mais fácil do que guardar uma senha só. Porque se você guarda 3 senhas, aí sim você consegue distribuir elas geograficamente, você consegue ter algum esquema que seja mais seguro que guardar uma senha só. Uma senha só, o risco está inteiro nela e é um problema gigante, assim. Eu já pensei várias vezes em como guardar uma senha só e sempre eu caio num problema de, putz, é muito difícil que ninguém tenha acesso às minhas coisas. Eu moro num apartamento muito pequeno e para mim é muito surreal pensar nisso, mas quando eu penso em 3 senhas já começa a ficar bem mais simples. E lembrando, você pode pensar em 8 senhas, você pode pensar em 10 senhas. Novamente, você cai naquele problema de não fazer um esquema que seja muito complexo, muito da NASA, porque você pode cair em outros problemas. Mas, enfim, o que eu queria trazer nesse vídeo é: carteiras multiassinadas, elas resolvem bem o problema de segurança e, apesar de elas serem um pouco mais complexas, eu acho que assim, a complexidade ela aumenta 5%, enquanto a segurança ela aumenta exponencialmente. Eu não consigo nem calcular o quanto. Então eu acho que você tem que fazer isso, novamente, se você tiver mais de 12 meses de vida. Se você tiver menos de 12 meses de vida, eu não recomendo. Eu acho que você deveria só estudar por hobby e por aprendizado, eu acho que é legal, mas não vale a pena entrar nessa seara. Agora, se você tem mais dinheiro, tá em outro patamar de vida, aí carteiras multiassinadas são a melhor solução, com certeza. Eu mesmo devo gravar algum conteúdo e tem muita coisa boa na internet já, então eu até fico em dúvida se eu devo gravar ou não. Eu queria só trazer essa opinião aqui. E no futuro eu devo trazer alguma coisa sobre carteiras multiassinadas, sobre algumas boas práticas. Eu não gosto muito de falar sobre isso pessoalmente, porque eu estou revelando os meus segredos, e segredos que eu passo para clientes, para pessoas que eu dou consultoria, então eu não gosto tanto. Eu dou consultoria de criação de carteiras e de segurança da informação também há algum tempo. Então eu não gosto muito de expor as técnicas que eu ensino publicamente, embora tenha algumas técnicas que são básicas, como eu falei, dividir em 3 chaves e usar múltiplos dispositivos. Acho que isso é bem básico, não é nada de outro mundo. E esse é o caminho mais básico para você começar. Eu recomendo que você estude e comece a aprender por isso, comece a aprender por esse caminho. Eu mesmo devo trazer mais conteúdo disso. Eu vou recomendar outros conteúdos aqui embaixo, nos comentários, mas se você precisar realmente de uma custódia profissional, eu acho que você tem que procurar um consultor. Pode ser eu, pode ser outras pessoas. Eu tenho até pessoas que eu recomendo para isso, mas se você tem dinheiro suficiente para mais de um ano de vida, você deveria se preocupar com isso. Você deveria procurar alguma consultoria, deveria procurar alguém de confiança e não ficar tentando fazer gambiarra, ficar pensando em pendrive, em economizar o setup. Acho que não. Acho que esse não é o caminho. Então, se preocupem com a sua segurança, se preocupem primeiramente com o seu celular, como estão seus dados, o que acontece se alguém levar o seu celular desbloqueado, você tem senha dupla, você tem... Qual é o seu esquema de segurança hoje? Provavelmente ele não é o suficiente. Eu não conheço praticamente ninguém que tem um sistema de segurança suficiente para o caso de um bandido levar o celular dele com a senha desbloqueado. Então, acho que esse é o pontapé inicial.
e depois que você começar a pensar nisso, instala um pouquinho de neura aí, instala um pouquinho de... começa a pensar começa a ser um pouco paranoico, e depois você começa a entrar na parte de Bitcoin. Eu acho que vale a pena também. Eu sou paranoico só porque eu gosto. Desde quando eu tinha zero dinheiro, eu já estudava esse assunto, eu já gostava muito do assunto de criptografia, de segurança, mas eu acho importante para as pessoas estudarem o básico, e se elas precisarem de uma coisa mais avançada, que elas paguem para alguém, ou aprendam o básico, mas também com muito cuidado, né? Tem muita gente na internet ensinando como se fosse, isso aqui é coisa trivial, qualquer um pode fazer, você vai lá e faz, e realmente é fácil, né? Eu consigo fazer em 10 minutos uma carteira multiassinada, mas as implicações de ter uma carteira multiassinada, elas não são básicas. Então, esses são meus pontos sobre custódia. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado. Abraço.